Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 7. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, diante de tantas coisas que nós temos vistos. A Bíblia serve para nos ensinar. Esta igreja, como toda igreja protestante, anota isso no teu coração, ela tem como confissão de fé a Bíblia Sagrada. Se você é cristão, se você aceitou Jesus, você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que, irmãos? Ah, pastor, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar aqui, mais uma vez, esta noite. Gálatas 6 e o versículo 7 está dizendo assim: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos repetir os dois versículos, o 7 e o 8. Eu quero que você preste bem atenção, principalmente no começo do versículo 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Podemos assentar no nome de Jesus? Glória a Deus. Se você quiser abaixar só um pouquinho o retorno, glória a Deus, só um pouquinho, glória a Jesus. Aleluia, obrigado, Var, glória a Deus. Isso, Gálatas capítulo 6, falou muito ao meu coração esta tarde. Por quê, pastor? Porque eu tenho prestado muita atenção em alguns detalhes das nossas vidas, e eu tenho visto que algumas pessoas, parece-me, que não acreditam muito na Bíblia. Tem pessoas que parece que não crê muito no que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho visto pessoas que não têm um pingo, irmãos, de temor a Deus. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando no dia a dia. Nós temos visto pessoas que acham que o que está escrito na Bíblia é só para a gente ter um momento de palavra, e o pastor não tem muito o que fazer, os irmãos não tem muito o que fazer, a gente se reúne para ouvir alguma coisa. Não, irmãos, isso daqui é a palavra de Deus, isso daqui é muito sério. Eu tenho visto pessoas que parece que perdeu o temor a Deus. As pessoas não conseguem mais entender que toda a ação, ela gera uma reação. Toda ação, ela provoca uma reação. Paulo, quando está escrevendo isso, o versículo 7, ele começa com uma grande exortação. Ele começa dizendo o versículo 7, não erreis. Em outras traduções pode estar dizendo assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Parece que eu vejo Paulo escrevendo isso, sabe? E parece que essa carta é para os dias de hoje. Parece-me não, eu tenho certeza. Parece que Paulo está escrevendo para a igreja da cidade de Sarandi, no Paraná, no Brasil. Parece que Paulo está olhando a situação atual da igreja no século 21 e está escrevendo isso. O que ele está dizendo? Olha, não se engane não, de Deus não se zomba.
Por que Paulo começa dizendo que de Deus não se zombe, tudo que o homem plantar, isso ele colherá? Paulo está dizendo isso porque o que Paulo está querendo dizer é isso daqui, ó. Plantar e achar que você não vai colher é zombar de Deus. Repito, plantar e achar que você não vai colher é zombar de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Zombar aqui no texto original é escarnecer, é rir. Você gosta de alguém rindo da sua cara? Não, é terrível. Então é isso que o texto original está dizendo. Quando alguém passa a vida toda plantando, e ele acha que o que ele está fazendo não vai ter efeito nenhum, e ela acha que aquilo que ela está fazendo não vai ter efeito nenhum, ela está zombando de Deus, ela está rindo da face de Deus, ela está escarnecendo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ele diz: não vos engane, não erreis, de Deus não se zomba. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que nós temos a liberdade de escolher o que nós vamos plantar. Você tem a liberdade para escolher a semente que você vai usar durante a sua vida. E detalhe, toda atitude sua é uma semente. O teu comportamento é uma semente. As palavras que saem da sua boca é uma semente. Aquilo que você fala, aquilo que você faz é uma semente. Tudo que você está fazendo no mundo espiritual é uma semente. Pastor, e se eu não fizer nada? Se eu viver uma vida quieta, sem fazer nada? O fato de você não fazer nada também é uma semente. Quando você decide não plantar nada, você está plantando alguma coisa. Não tem como viver sem plantar. Não tem como viver sem plantar alguma coisa no mundo espiritual. E todos nós estamos debaixo de uma lei. Que lei é essa? A lei da semeadura. Não é a teoria da semeadura. Teoria é teoria, lei é lei. Existe a teoria da evolução. Quem já ouviu falar na teoria da evolução? É uma teoria, não se pode comprovar cientificamente, mas existe a lei da gravidade. Quem já ouviu falar na lei da gravidade? É uma lei, não tem como mudar. A teoria da evolução pode mudar, talvez. Agora, a lei da gravidade não se muda. Quer ver um exemplo? Se eu soltar esse paninho aqui, tem como ele subir para cima? Ah, tem. Por quê? Porque tem uma lei chamada lei da... Então ela vai fazer o quê? Vai puxar para baixo. Não, pastor, eu estou aqui embaixo, nós estamos aqui embaixo porque eu sou pesado, então é o meu peso que me segura aqui. Não, é a gravidade que te segura aqui. Se você for para o espaço, você flutua lá. Lá não tem gravidade. Então, existe teoria e existe leis. Aqui estamos diante de uma lei. Qual que é a lei? A lei da semeadura. É por isso que Jesus falou assim, ó: do jeito que você quer que o teu irmão te trate ele primeiro. Ele está dizendo: plante uma semente de educação, de respeito, de carinho, e você vai colher uma árvore de educação, de respeito e de carinho. É Deus dizendo: plante, porque você vai colher. Agora, eu tenho visto que tem pessoas que parece que não acreditam nessa lei. Ele faz o que quer, ela faz o que quer, vai para onde quer, pratica o que quer e pensa que não vai ter colheita, mas vai. A pessoa fala o que quer, pensa o que quer, vive a vida, eu estou falando para os cristãos, tá? Vive a vida como se não houvesse amanhã e acha que não vai ter colheita nenhuma. Aí Paulo pega a sua caneta, se fosse hoje, e começa a escrever: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que você plantar, você vai colher. Meu Deus do céu, olha, irmãos, Paulo disse: aquele que semeia na carne,
da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está dizendo: você tem o direito de semear na carne, e você também tem o direito de semear no Espírito. Só que tem um detalhe: quem planta para a carne colhe ruína, colhe corrupção, mas quem planta para o Espírito colhe a vida eterna. Glória a Deus. Você pode escolher na onde é que você vai plantar. Pastor, me ensina o que é plantar na carne. Vou te ensinar. Plantar na carne é cumprir os desejos pecaminosos da carne. Quando eu cedo às minhas vontades pecaminosas, eu estou plantando na carne. Sabe aquele momento de ira? Sabe aquilo que te traz ira? É pecado ficar irado? Lógico que não. Mas a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Aquele momento de ira, você tem a capacidade de você plantar no Espírito ou plantar na carne. Como é que eu faço para plantar na carne quando eu estou irado? Eu xingo, eu parto para agressão física, eu ofendo o meu semelhante. O que é isso? Eu estou plantando na carne. Mas eu posso plantar no Espírito. Eu engulo seco e clamo a misericórdia. Me ajude a não pecar, me ajude a não falar o que eu quero, me ajude a não fazer o que eu quero. Eu quero plantar no Espírito. Aí, se eu sempre estou plantando na carne, o que eu vou colher? Destruição, corrupção. Quando eu falo o que eu não devo, eu ofendo alguém, eu magoo alguém, o que eu vou colher? Inimizade. Aí depois, irmão, daqui a pouco nós chegamos lá. Eu só vou te explicar o que é plantar na carne e plantar no Espírito. Você tem a semente, tem duas sementes no seu alforje, e você pode escolher onde você vai plantar. Eu planto na minha carne ou eu planto no meu Espírito. Plantar na carne me deu uma vontade de cobiçar, eu vou lá e cobiço. Me deu a vontade de olhar alguma coisa que eu não deveria olhar, eu vou lá e olho. Me deu a vontade de mexer naquilo que eu não podia mexer, e o Espírito está dizendo: não mexe não, não pega não, não faz não. Eu vou lá e faço. Eu estou plantando na carne. E aí que vai ter a colheita. Grande parte da nossa vida, irmãos, é isso: é plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Só que tem um detalhe: a nossa geração é assim. Eu vou dar um exemplo e você vai entender. A nossa geração pega uma forma, sabe, uma forma de bolo, coloca lá um pouquinho de pó de cimento, um pouquinho de cal, coloca lá um pouco de areia, um pouquinho de terra, um pouquinho de grama, coloca um monte de coisa e coloca no forno para assar, e dobra o joelho pedindo para Deus um bolo maravilhoso. Ô Senhor, eu quero que o Senhor faça sair dali de dentro um bolo maravilhoso. Vai sair? Não, por quê? Porque não foi o que você colocou lá dentro. As pessoas passam a vida inteira plantando o que não pode, e depois na hora de colher fica orando: Senhor, transforma a minha semeadura, que eu plantei só espinho, mas eu estou louco para colher só flor. Não vai dar certo. A pessoa passa a vida inteira plantando espinho e depois chega a falar: Senhor, eu quero colher um monte de morango. Não vai dar certo. Aí a oração às vezes não tem efeito, e a pessoa diz: por que Deus não está abençoando a minha vida? Não é, irmão. Quando você planta, você é obrigado a colher. Em nome de Jesus, se você não vem gostando do que você está colhendo, muda o que você está plantando. Ainda tem chance na tua vida. Pastor, o ano de 2024 eu colhi muita coisa que não presta, mas 2025 está chegando aí. Você pode plantar coisas novas, você pode plantar coisas novas. Deus vai te abençoar. Você pode erguer a mãozinha, porque nós somos pentecostais, e dar um glória para adorar o nome de Jesus. Então plante, escolha, olha onde você vai plantar. Você tem a liberdade, Deus te dá a opção de plantar na carne ou no Espírito. Só que na hora de colher não tem opção. Na hora de colher não tem opção. Se você plantou, você vai ter que colher, de um jeito ou de outro. A Bíblia diz, eu quero só dar um exemplo para vocês aqui, rapidamente, de um homem que plantou na carne. Um exemplo, 2 Samuel capítulo 11, você vai encontrar Davi plantando na carne. 2 Samuel capítulo 11, Davi está andando no terraço do seu palácio. O texto começa dizendo
que era tempo dos reis estarem nas guerras. Ou seja, sabe o que o texto está dizendo? Não era para Davi estar ali, era para ele estar guerreando, mas ele resolveu passear. Não estou pregando contra o passeio, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Ele resolveu ficar de boa. Aí ele olha de cima do terraço à noite e vê uma mulher tomando banho. Aí o Espírito de Deus com certeza falou: Davi, você vai plantar na onde? E ele olha para aquela mulher. E o caso de Davi foi tão sério, irmão, porque ele teve a chance de dizer não um monte de vezes. Porque ele estava no palácio dele, no terraço dele, ele viu a mulher lá longe tomando banho, desejou ela, mandou chamar alguém e falou: quem é aquela mulher lá? E alguém falou para ele: aquela mulher lá é a esposa do teu servo, do teu soldado Urias, o soldado que está na guerra lutando pelo Senhor. Davi falou: chama ela. Ó Davi plantando na carne, deitou com ela e adulterou com ela. Depois que ele adulterou com ela, ele recebe a notícia: Batseba está grávida. O que ele faz? Manda chamar o marido. Eu estou falando de Davi, parece que é um ímpio, né? Porque para o cara fazer uma coisa dessa, parece que é um ímpio. Chama o marido na guerra agora. O marido vem como um bom soldado do rei. E a Bíblia diz que Davi enche o cara de vinho e fala: vai para a tua casa, Urias, vai dormir lá hoje. O que Davi estava querendo fazer? Enganar o cara, porque sabia que a mulher estava grávida. Aí ele ia para lá, dormia com ela, e ela ia aparecer grávida e ia falar: o filho é teu. Mas Urias era um cara tão homem, tão guerreiro, que falou: o senhor acha que eu vou dormir na minha casa com a minha esposa no conforto, enquanto os meus amigos estão na guerra lutando pelo reino? Eu não vou. O homem, era soldado. Davi arma uma armadilha para mandar matar Urias. Capítulo 11, Davi está plantando na carne. Capítulo 11, Davi está indo para o leito de adultério. Capítulo 11, Davi está adulterando. Capítulo 11, Davi está cometendo um homicídio. E no capítulo 12, Davi está colhendo aquilo que ele plantou. Deus mandou o profeta ir na casa dele dizer: a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Ei, irmão, plante no Espírito, aleluia. Plante no Espírito, não brinque com a consequência. Deus não pode ser zombado. Se você plantar, você vai colher. Capítulo 12, Deus manda o profeta dizer: Davi, você pecou contra Deus, e a espada nunca mais vai sair da tua casa. Sabe o que Deus falou para Davi por meio do profeta? Ei, o que você fez com Batseba escondido, os teus filhos vão fazer com as suas mulheres publicamente. Você parou para entender isso, irmãos? A Bíblia diz que um filho de Davi chamado Absalão tentou roubar o trono dele. O Davi velho teve que fugir do próprio filho. E depois que ele fugiu do próprio filho, Absalão tomou conta do reino, pegou todas as mulheres de Davi, subiu no terraço e manteve relações com elas no terraço para todo Israel ver o filho possuindo a mulher do pai. Como se não bastasse, a Bíblia diz que um outro filho de Davi chamado Aminon violentou sexualmente a própria irmã. Pastor, o que é isso? É ele colhendo ruína. Plantou na carne, vai colher na carne. Todo mundo fala: Davi era um homem segundo o coração de Deus e pecou, para ficar justificando o pecado. E pecou, mas ninguém fala que a espada nunca mais se apartou da casa dele. Ninguém fala que ele teve que ver o filho dele se relacionando com a própria filha. Ei, irmão, não brinque com a semeadura. Semeie o que é bom, ande nos caminhos do Senhor, aleluia. Plante coisas boas, porque você vai colher coisas boas também. Deus já te deu a semente, Deus te deu uma semente boa, plante ela em nome de Jesus. Não brinque com a plantação não, porque a colheita vem. Davi teve que fugir do filho, Davi teve que ver o filho possuindo as mulheres dele, Davi teve que ver todas essas coisas acontecer por conta de uma semente que ele lançou. E é muito triste, irmãos, saber que muitos de nós não levam isso a sério. É muito triste saber que muitas pessoas acham que falam o que quer e as palavras deles não têm poder, não têm efeito. Tuas palavras são semente, as suas atitudes são sementes. E como é que está a sua plantação? O que você vai colher daqui a alguns anos? E outra, fique em paz, porque a colheita não é do dia para a noite. Aí a gente fala assim: não, pastor, tem tanto
cristãos sem vergonha por aí, passa a vida toda, nunca aconteceu nada com eles. Calma, ninguém planta num dia e colhe no outro. E quer uma? E tem uns que não vão colher nessa terra. Feliz é quem colhe nessa terra, porque quando a pessoa colhe nessa terra, ela tem a opção de se converter. Quem entendeu? Diga amém. Agora tem pessoas que vão colher quando fechar os olhos, e vão colher uma eternidade de corrupção, uma eternidade de sofrimento. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus passou a vida toda dando chance para a pessoa. Muda o que você está plantando. Pastor, já é um culto de domingo, o senhor vai trazer uma mensagem dessa? Eu tenho visto pessoas não temerem a Deus. Eu estou vendo as pessoas pegar todo tipo de semente e colocar lá na seara, no campo, e depois que vem a colheita, a pessoa quer que Deus resolva, a pessoa quer que Deus faça alguma coisa por ele, mas é o tempo dele colher. Ele plantou coisas que não prestavam a vida toda. Eu não estou falando do ímpio, irmão, porque o ímpio se converte e aceita Jesus e Deus muda. Eu estou falando de crente, eu estou falando de pessoas que já se batizaram. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo uma vida com Deus, aparentemente, mas parece que a semente que eles carregam é só coisa ruim. Eu conversava com o irmão Hérito na minha casa, e eu falei, nós somos de uma época que a gente tinha temor a Deus. Temor a Deus, irmãos. A nossa vida era regida pelo temor de Deus. Tudo que a gente ia fazer, a gente pensava, será que Deus se agrada ou não? Mas hoje as pessoas mudaram, mas a palavra não mudou, e Deus manda lhes dizer: você tem a chance de colher a vida eterna. Plante no Espírito. Plantar na carne é fazer a vontade da carne, plantar no Espírito é obedecer a Deus, aleluia. Plantar no Espírito é amar, plantar no Espírito é vir para o culto num domingo como este, plantar no Espírito é servir a Deus com alegria, plantar no Espírito é abençoar quando a vontade era amaldiçoar, plantar no Espírito é abraçar quando a vontade era agredir. Isso é plantar no Espírito. Você vai colher muita coisa boa em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que eu faço, pastor? Depois que eu conhecia Jesus, eu plantei muito na carne. E agora? E agora vai ter a colheita. Vai ter a colheita, pastor? Vai. E o que eu faço? Você vai assumir a responsabilidade. Você tem coragem de falar para o teu irmão aí? Assuma a responsabilidade. Pastor, não entendi. Davi fez o que fez, mas os pregadores da igreja sabem. Pensa num cara homem. Homem por quê? Porque quando a espada chegou na casa dele, você não vê Davi murmurando contra Deus nenhuma vez. Pelo contrário, você vê Davi se ajoelhando. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Oh, glória, aleluia. Oh meu Deus, eu vim dizer para você esta noite, pode ser que você não esteja colhendo coisas boas, mas Deus fala comigo para falar com você. Assuma a responsabilidade. Não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe a esposa, não culpe o esposo, não culpe os filhos, não culpe o patrão, não culpe o amigo. Bata no peito e diga: a culpa é minha, foi eu quem errei, eu vou ter que assumir a responsabilidade. Ei, Deus não suporta um coração quebrantado, aleluia. Deus não suporta um coração quebrantado. Deus não suporta um homem valente que tem coragem de dizer: eu errei, Senhor, a culpa é minha e eu mereço tudo isso. A misericórdia vai te alcançar. Deus vai mudar a sua colheita em nome de Jesus. Reconheça e peça graça para Deus, porque Deus é fiel. Agora, o que Deus não suporta é a pessoa não conseguir assumir o que a pessoa fez. A Bíblia diz que quando o profeta exorta Davi, está pensando que Davi foi reclamar com Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois que Davi pecou com Betseba, além de tudo isso, o primeiro filho que ele teve com Betseba faleceu, morreu. Sabe o que ele fez depois que o filho morreu? Foi adorar o Senhor. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo: Senhor, foi eu que errei. A Bíblia diz que um dia Davi resolveu contar o povo, a população. E Deus não queria que contasse.
Mas Davi desobedeceu, começou a contar, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ferir o povo. Davi teve uma visão, viu um anjo com uma espada na mão ferindo o povo, e a Bíblia diz que 70.000 pessoas já tinham morrido. Ó Davi como que era homem. Falou: Deus, quem pecou contra o Senhor fui eu, não mate o povo, vem em cima de mim. Você tem coragem? Você está vendo um anjo matando 70.000 pessoas e você fazer isso? Sabe o que é isso? É alguém que assume a responsabilidade de suas atitudes. Ei, Deus trabalha com homem e Deus trabalha com mulher. Coisa feia é ver homens, irmão, que nem menino. Birrinha, homem com birra. Estou falando de homem barbado com birra. As irmãs já até entendem. Homem birrento. Vai doer um pouquinho, dói em mim, dói em você, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, pode ficar de cara feia, mas eu estou vendo casos de a mulher ter que pegar o homem no colo. A mulher tem 3 filhos, os filhos que Deus deu para ela e o marido. A gente tem que aprender, irmãos, a ser maduro, assumir a responsabilidade. Davi assumiu a responsabilidade do seu erro. Outra pessoa que assumiu, Daniel, no capítulo 9. Depois você lê na tua casa, Daniel capítulo 9. Já fazia quase 70 anos que o povo estava no cativeiro. Daniel foi orar. E como é que foi a oração de Daniel? Meu Deus, eu estou aqui porque eu não mereço. Não, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós pecamos e merecemos este castigo, tem misericórdia de nós. Sabe o que Deus fez? Libertou o povo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias em Lamentações capítulo 3, lê na tua casa o livro de Lamentações todinho, é só 5 capítulos, mas o capítulo 3 parece que Jeremias está em cima dos escombros de Jerusalém, vendo a destruição, e ele começa dizendo: ei povo, se arrependam, porque tudo isso é culpa nossa, não é culpa de Deus. E ele diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Sabe o que é isso? Assuma a tua responsabilidade. O que Deus fez? Reconstruiu Jerusalém de novo. Oh glória, recebe esta palavra. Há uma segunda chance para você, há uma segunda chance para mim. Oh, Deus vai te abençoar. Quem sente Ele aqui nesta palavra, quem sente Ele aqui neste culto, Deus vai te ajudar, aleluia. Sabe, outro personagem que assume a responsabilidade, que é lindo de ver, que a pessoa não percebe, as pessoas não percebem isso, mas ele assume de uma forma tão linda: o ladrão na cruz, o ladrão da direita, ele está crucificado. Sabe o que ele fala? O ladrão da esquerda começa a blasfemar de Jesus. Você não é Jesus? Curou todo mundo? Cura você, tira você daqui, tira nós também. Aí o ladrão da direita dá uma olhadinha e fala com outro ladrão: ei, você não teme a Deus não? Olha o que ele diz. Ele estava crucificado, ele estava já sendo executado. Olha o que ele fala: nós, eu e você, estamos aqui porque nós merecemos. Fruto de arrependimento é quando você reconhece que a consequência do teu pecado e do meu pecado é culpa nossa. Aí o que Jesus falou para o ladrão? Ainda hoje, aleluia, estarás comigo no paraíso. Marquinhos, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, aleluia. Ele entrou no paraíso e o ladrão entrou junto com ele. Ex-ladrão, porque se arrependeu e reconheceu: eu mereço a cruz, eu mereço o castigo. Ei, ao invés de você olhar e dizer: Deus, porque tanta prova, reconheça que às vezes não é prova, é consequência, e diga: Deus, essa consequência eu mereço, mas me ajude a suportá-la. Deus vai te ajudar. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Coisa triste é quando a gente vê as pessoas não reconhecendo. Nós estamos aqui porque merecemos. Pastor, se alguém que é ladrão lá fora no mundo, foi traficante, assassino, fez um monte de crime lá. Crime não é só pecado, porque tem pecado e tem pecado que é crime, não é assim? Matar é pecado? Mas não é só pecado, é crime.
Aí ele aceitou Jesus, só que ele tem uma ficha enorme e ele está procurado pela justiça. O que a gente faz? Esconde ele da polícia porque ele aceitou Jesus? Não, se ele se arrependeu de verdade, ele vai fazer que nem o ladrão da cruz. Eu estou aqui porque eu mereço, eu me arrependo e me entrego para a justiça. Aí tem casos que Deus, tem muitos que nós já vimos. Está ali o evangelista Anderson, que já fez culto na cadeia. Tem casos de pessoas que até a pena do cara diminui. Era para o cara ficar um monte de tempo e de repente sai. Por quê? Porque ele se arrependeu de verdade e se entregou. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você olha para toda a consequência da tua vida e fala: tudo isso daqui eu mereço, culpa minha. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Pastor, como é que eu faço para mim mudar a minha sorte na colheita? Assuma a responsabilidade. Eu errei, mas eu vou melhorar. Deus não suporta ver alguém quebrantado. Deus não suporta ver alguém contrito. Marquinhos vai adorar a Deus com louvor. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé, adorando a Deus, porque nesta noite o Senhor vai mudar muita sorte aqui. Está falando com Deus aí, fala com Deus. Quem aplaude o teu isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim também. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Pelo adultério que cometeu, é que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Ele aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu, é que você só lembra quando Márcia viu que Israel passou. Mas é sempre assim, o momento é que importa. Da sua história poucos se interessam em saber, mas o meu Deus te viu quando você bateu naquela porta. Você bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caído e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele vive e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas existe um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu, é que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés
É que a gente gosta de pregar que o mar se abriu e Israel passou, mas é sempre assim. É o momento que importa. Do seu testemunho, da sua história, poucos se interessam em saber. Mas o meu Deus, Ele te viu quando você bateu naquela porta. Você bateu, chorou, insistiu, ninguém veio atender. Sabe o que ele estava fazendo? Mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Como drogado e Deus escrevendo. Embriagado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. E quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas existe um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas existe um Deus no céu que jamais despreza a minha, sua história. Glória a Deus.